Meus pais me colocaram para fora de casa exatamente no dia em que completei 18 anos. E como se a crueldade física do ato não bastasse, eles ainda tiveram a audácia de dizer a frase que ecoaria na minha cabeça pelos meses seguintes. Seja grato por ter tido comida esse tempo todo. Como se alimentar um filho fosse uma caridade opcional, e não o mínimo que se espera de um ser humano. Então, tratei de dar a eles algo que eles não conseguissem engolir, algo que ficaria entalado na garganta deles até o dia em que morressem. No dia do meu aniversário, não acordei com parabéns ou cheiro de café. Acordei engasgando, com um choque térmico violento. Minha mãe, Cláudia, tinha acabado de virar um balde de água gelada, água que cheirava a pano de chão sujo, direto na minha cara enquanto eu dormia. Já está na hora de virar adulto e sair daqui, ela disse. A voz dela era calma, quase entediada, enquanto segurava o balde de plástico azul. Sentei na cama, encharcado, tossindo água suja, ainda atordoado pelo sono e pelo susto. O colchão velho que eu usava desde os 10 anos absorvia a água rapidamente. Olhei para a porta do quarto e vi meu padrasto, Roberto, parado ali. Ele estava com os braços cruzados, bloqueando a saída, com aquele sorriso de canto de boca que ele usava quando achava que tinha ganhado uma discussão. Aos pés dele, 2 malas velhas e sacos de lixo pretos estufados. Minhas coisas. Eles já tinham empacotado minha vida inteira enquanto eu dormia. A violação daquilo, saber que as mãos deles tocaram nas minhas gavetas, nas minhas poucas lembranças, nas fotos que eu escondia no fundo do armário enquanto eu estava inconsciente, me deu vontade de vomitar. Mas eu sou seu filho, protestei, a voz falhando, sentindo o frio da água penetrar na camiseta do pijama. Minha mãe, Cláudia, soltou uma risada debochada, seca e curta. Você só dá trabalho desde que seu pai morreu, Lucas. Só sabe gastar nosso dinheiro em terapia e viver reclamando dos seus pesadelos. A fonte secou. A lei diz que até os 18 é obrigação. Passou 1 minuto da meia-noite e é caridade, e nós cansamos de fazer caridade. Roberto fez que sim com a cabeça, chutando uma das malas na minha direção. A gente te deu um teto e comida por 18 anos. Já foi mais do que muita gente faria por um estorvo como você. Agora pega seu lixo e sai. Sem nem entender direito a mecânica da situação, tentei levantar, mas Roberto avançou. Ele agarrou meu braço molhado e me empurrou pelo corredor. Senti minhas malas sendo jogadas contra o meu peito. Fui praticamente arrastado, tropeçando nos meus próprios pés descalços. Chegamos à porta da frente. O ar da manhã estava cinza. Fui empurrado com força. Tropecei no degrau da varanda e caí de joelhos no cimento áspero da calçada. As malas aterrizaram ao meu lado na grama. Nem tente voltar, Roberto avisou. A fechadura já foi trocada. A porta bateu. O som foi definitivo. Ouvi a tranca girar 2 vezes. Fiquei ali, sentado na calçada, tremendo de frio, molhado e humilhado. Nem tentei discutir ou bater na porta. Acho que uma parte de mim, aquela parte que sempre se sentiu um intruso na própria vida, desde o funeral de meu pai, já havia desistido mesmo. Depois de 4 horas andando sem rumo pela cidade, com as roupas secando no corpo e ficando rígidas, tentando rezar e fazendo carinho em gatos de rua para não perder a sanidade, acabei indo parar no abrigo do centro. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto preenchia os papéis de admissão na prancheta de metal amassada. Foi quando meu celular vibrou no bolso. Meus pais tinham me desbloqueado só para cutucar a ferida uma última vez. Mensagem da minha mãe. Pare de ligar para a família para contar que está sem casa. A tia Sônia já me ligou perguntando. Você só nos faz passar vergonha. Deveria ter vergonha de ser esse fracasso depois de tudo que o Roberto fez por você. Pelo menos seu pai teve a decência de morrer no Afeganistão como um herói antes de ver o que você virou. Ela ainda mandou um emoji de face palm. Ali mesmo, sentado numa cadeira de plástico laranja no saguão do abrigo, eu desabei. Chorei sem parar. Não foi um choro silencioso, foi um colapso. Uma conselheira do abrigo, senhora Helena, com um ar super cansado, mas olhos gentes, colocou a mão no meu ombro. Querido, o que aconteceu? Mostrei as mensagens para ela, incapaz de falar.
Enquanto lia, o olhar dela desceu para o meu formulário de cadastro, onde eu havia preenchido os dados dos pais. Ela ficou tensa na hora. Espera, ela disse, com a voz estranha. Miguel Ferreira? Seu pai morreu no Afeganistão? Sim, respondi, quase sem voz. Quando eu tinha 6 anos, Sargento Miguel Ferreira. Ela se apoiou firme na mesa me encarando. Você chegou a ver o corpo? Foi no enterro? Fiquei encarando ela sem saber o que responder. Que tipo de pergunta era aquela? Não, foi caixão fechado. Disseram que foi uma explosão. Me desculpa, senhora Helena, mas alguém do exército chegou a visitar vocês depois? Para entregar a bandeira, para ver como você estava? Não, acho que nunca. Por quê? Por que você está perguntando isso? Ela não respondeu. Começou a digitar loucamente no Chromebook dela. O barulho das teclas ecoava na sala silenciosa. Uns 30 segundos depois ela parou e ficou pálida. O sangue sumiu do rosto dela. Lucas, seu pai não morreu no Afeganistão. Senti o ar sumir dos pulmões. O zumbido das lâmpadas fluorescentes ficou ensurdecedor. Como assim? Ele está alistado no sistema integrado. Ele está no Hospital Militar de Santa Clara, na ala psiquiátrica de longa permanência. Ele está lá faz 12 anos. As luzes do abrigo pareciam mais fortes de repente. Isso não faz sentido, sussurrei, sentindo tontura. Teve funeral, teve velório. Eu fiquei anos fazendo terapia de luto. Eu tomo remédio para dormir porque sonho com a morte dele. Ela me encarou, segurando minha mão com força. Você precisa ver seu pai hoje, agora, antes que seus pais descubram que você sabe. De repente, tudo parecia ter explicação. Porque minha mãe ficava nervosa quando passava reportagens sobre famílias de militares na TV, porque a gente mudou de estado logo depois do enterro, porque ela nunca me deixou ver os papéis dele. Queria me desmontar ali mesmo, mas a voz do Roberto me chamando de fraco continuava ecoando. Respirei fundo. Por que tem que ser hoje? Porque hoje você fez 18 anos. Quando seus pais descobrirem que você sabe, eles vão perceber que a farsa acabou. Alguém pode correr atrás dos benefícios que eles receberam esse tempo todo em nome de um homem morto socialmente, mas vivo no sistema. Ela mesma me levou até o Hospital Santa Clara. O caminho todo parecia que eu estava vivendo um delírio febril. Quando entramos no Hospital dos Veteranos, andamos por um corredor longo com cheiro de desinfetante e cera de chão antigo. Lá estava ele, ala C. Meu pai. Não o Roberto violento, nem os namorados da minha mãe que fingiam se importar. Meu pai de verdade, que sempre me amou. Pai? A palavra saiu tremida. Ele estava sentado numa poltrona, olhando para o nada. Quando ouviu minha voz, ele se virou devagar. O rosto dele desabou. Lucas, disseram que eu nunca mais ia te ver. Disseram que você me odiava, que você tinha vergonha de mim porque eu fiquei quebrado na guerra. Achei que você tinha morrido para mim. Mal conseguia respirar. A dor física no peito era insuportável. Eu fui no seu enterro, pai. A mãe disse que você morreu como um herói. Eu chorei por você todo dia, por 12 anos. O rosto dele se contorceu de dor. Falaram que você já sabia de tudo e escolheu ficar com eles. Eu não conseguia processar a maldade. Foi aí que meu celular acendeu de novo. Notificação do banco. Enquanto eu descobria que minha vida toda era uma mentira, meus pais tinham acessado minha conta universitária, aquela que eu juntei trocados a vida toda. Saldo, R$0. Tinham levado tudo. Até o dinheiro de aniversário que minha avó mandou antes de morrer. Zerei. Deixei o celular cair e meu pai pegou para ler. As mãos dele tremiam. Todo o meu salário de combate era para você, ele disse baixinho, chorando. Todo mês, a pensão de invalidez era para o seu futuro. Eu assinei o allotment para ela guardar. Nunca vi 1 centavo, respondi. Eles gastaram tudo. Nessa hora entrou um médico. O Sr. Ferreira ia ter alta faz tempo, mas ficou com sequelas da guerra, e a esposa alegava que não tinha condições de cuidar dele. Ele o manteve aqui voluntariamente através da procuração. Eu cuido dele. Falei sem pensar, uma força brotando do ódio. Eu fico com ele, ele sai comigo hoje. No dia seguinte parecia que eu estava vivendo um sonho bizarro.
Meu pai saiu usando uma calça jeans doada pelo hospital e uma camisa xadrez que ficava enorme nele. Quando chegamos perto da casa da minha mãe, ele começou a respirar fundo. 12 anos, sussurrou. 12 anos que eles tiraram de nós. Ficamos parados na porta. A mesma porta de onde me expulsaram 24 horas antes. Por dentro, ouvimos passos. O trinco girou. A porta abriu. Demos de cara com o rosto do Roberto. Ele ficou branco na hora. Eu quase ri. Ele parecia ver um fantasma. Atrás dele, minha mãe apareceu na cozinha e deixou a xícara de café cair no chão. O líquido preto se espalhou pela entrada. O som da cerâmica quebrando no chão de madeira parecia o fim das mentiras deles. Meu pai sorriu. Um sorriso triste, mas perigoso. Oi, Roberto. A gente precisa conversar sobre os benefícios de morte. O rosto do Roberto passou por 5 sentimentos em segundos. Primeiro choque. Depois tentando entender se era verdade. Em seguida, veio a raiva que deixou ele vermelho. Roberto foi o primeiro a reagir, já gritando que a gente não podia simplesmente aparecer, que era invasão, que estávamos inventando coisas. A voz dele só aumentava. Minha mãe trocou de atitude na hora, fingindo preocupação, tentando usar uma voz doce para o meu pai. Miguel, você tomou os remédios? Você está confuso sobre o passado, querido. Igual quem fala com criança. Sem nem perceber, eu já estava com o celular na mão, câmera aberta, gravando tudo de baixo para cima sem eles notarem. Meu rosto impassível, só esperando para ver até onde eles iam. Roberto só se deu conta do que estava acontecendo depois de uns 30 segundos. Ele fixou o olho no meu celular e veio na minha direção para pegar. Meu pai, mesmo com as mãos tremendo tanto que dava para ver de longe, se colocou entre nós. Roberto parou. Olhou para a rua onde um vizinho pegava correspondência. O rosto dele mudou de novo, ficando tenso, e ele deu um passo para trás. Eu continuei gravando. Minha mãe tentou mudar o clima e soltou. A gente devia entrar e conversar com calma. A respiração do meu pai mudou. Mais rápida, meio ofegante. O peito dele subia e descia num ritmo acelerado, os olhos com aquele olhar perdido que eu conhecia do hospital. Sinal claro de que ele estava entrando em pânico. O TEPT estava batendo. Foi nesse momento que decidi o que precisava fazer. A gente tinha vindo para mostrar que não ia sumir, que não íamos nos calar. Missão cumprida. Encostei no braço do meu pai e falei que era melhor a gente ir embora. Ele só balançou a cabeça, não falou nada. Quando viramos e fomos para o carro, senti minha mãe e o Roberto de olho, espiando da porta. Ajudei meu pai a sentar no banco do passageiro. Ele ficou só encarando as mãos que ainda tremiam. Me sentei ao volante. Respirei fundo por 1 minuto, pensando no que fazer. Aí lembrei do número direto que a assistente do abrigo me passou. Liguei e contei tudo o que tinha acontecido. Ela não quis saber de muitos detalhes. Disse logo que conseguiria um voucher de uma noite num motel pelo fundo emergencial. Explicou o caminho e pediu para eu chamar o gerente quando chegasse. Agradeci e desliguei. Meu pai continuava imóvel, encarando as mãos como se nem fossem dele. Liguei o carro e fui até o motel, que ficava a uns 20 minutos dali. No caminho inteiro ele não disse uma palavra. Eu sentia o peso de ser a barreira entre ele e um colapso total sufocando meu peito. O lugar se chamava Motel Rota 66. Irônico, porque ali não tinha nem sinal de rota para lugar nenhum, só um estacionamento e a rodovia. O gerente entregou a chave do quarto 107 sem conversa. O quarto tinha aquele cheiro de cigarro velho misturado com produto de limpeza barata. 2 camas de coberta marrom e uma escrivaninha perto da janela cheia de marca de cigarro. Joguei tudo em cima da mesa. Os papéis de alta do meu pai do Hospital Santa Clara, minha certidão de nascimento que peguei correndo antes de ser expulso, prints das mensagens da minha mãe e do Roberto, a notificação do banco sobre a conta zerada. Fui organizando em fileiras. Não era muita coisa, mas só de arrumar aquilo já me deu uma sensação de controle no meio do caos. Fotografei tudo com o celular. Depois sentei na beira da cama e liguei para o número que estava na notificação do banco. O setor de fraude me deixou esperando 15 minutos até que finalmente alguém atendeu. Expliquei o que estava acontecendo. A mulher disse que minha conta poupança da faculdade tinha sido encerrada na manhã anterior e todo o dinheiro transferido para uma conta que eu não tinha acesso. Você vai ter que fazer um boletim de ocorrência e juntar documentos provando que aquele dinheiro era meu,
disse ela. Como eu vou provar isso sem casa e quase desabando? Perguntei, a voz falhando. Ela baixou a voz e disse que entendia que era difícil, mas aquelas eram as regras. Me passou um número de protocolo e pediu para eu ligar de novo assim que tivesse o boletim. Anotei no bloco de notas do motel, minha mão tremendo. Foi aí que meu pai falou pela primeira vez desde que saímos de casa. Contou que quando serviu, criou um negócio chamado allotment, em que o salário de combate era enviado direto para a família. Ele nunca entendeu todos os detalhes dessa burocracia. Só queria garantir que a gente não passaria necessidade se algo acontecesse. Falando, dava para sentir a culpa na voz dele, e aquilo apertou meu peito. Eu achava que o dinheiro tinha ido para você todos esses anos, disse ele. Para garantir seu futuro, para a faculdade. Nunca vi um centavo, respondi. Ele cobriu o rosto com as mãos, e eu senti algo quebrando dentro de mim com aquela cena. Um homem que serviu o país, que perdeu 12 anos ao lado do filho, sentindo-se culpado por tentar me proteger e ver o dinheiro sumir. Quis dizer alguma coisa para consolar, mas não existia palavra suficiente para aquilo. Só fiquei sentado ao lado dele até a respiração acalmar. Passei a hora toda fazendo backup do celular na nuvem. A senhora Helena, do abrigo, disse que documentação é a única arma quando você enfrenta gente com mais recursos. Criei uma pasta no Drive chamada Evidências. Subi prints das mensagens cruéis da minha mãe, o áudio que gravei na varanda, fotos dos documentos espalhados na mesa do motel. Salvei tudo em 3 lugares: no celular, na nuvem e nos rascunhos do meu e-mail. Não ia correr o risco de perder nada, mesmo que o celular quebrasse ou fosse roubado. Cada print era um escudo, cada arquivo salvo, uma parte da minha vida que eles não podiam mais deletar. No dia seguinte, voltamos para o Hospital Santa Clara. Meu pai precisava de uma identidade nova com o endereço atualizado. Usamos a caixa postal que a assistente social sugeriu. E a gente também precisava de cópia integral do histórico de benefícios dele. A coordenadora de alta era uma mulher de uns 50 anos, óculos de leitura pendurados numa corrente, muito solícita, mas com aquele ritmo de quem lida com burocracia governamental o dia todo. Ela ia perguntando para o meu pai, batendo as respostas no teclado com 2 dedos. Imprimiu os formulários, pediu para ele assinar, explicou que a identidade nova levaria umas 2 semanas para chegar pelo correio, mas que o histórico de benefícios sairia até o fim do dia. Sentei na cadeira de plástico da sala de espera e tentei ter paciência, mas minha cabeça gritava que a gente precisava das respostas agora, que cada dia perdido era tempo para minha mãe e o Roberto sumirem com o dinheiro ou falsificarem mais documentos. Mesmo assim, esperei em silêncio, roendo as unhas. A coordenadora nos entregou um número de protocolo para ligar à tarde e pegar as cópias. Agradecemos e saímos. Meu pai só disse que estava cansado. Voltei dirigindo para o motel, ele deitou numa das camas e praticamente apagou, exausto pela carga emocional. Fiquei sentado na escrivaninha bamba, encarando os documentos organizados. Era o começo. Encaramos eles, começamos a registrar tudo, iniciamos o processo para recuperar a identidade dele. Não era suficiente, nem de perto, mas pelo menos era alguma coisa melhor do que 2 dias antes, quando acordei levando água gelada na cara. Na manhã seguinte, revirei todos os papéis até achar o número da linha direta do VA, Departamento de Assuntos de Veteranos, e disquei. O sistema automático era um labirinto projetado para fazer você desistir. Me fez apertar um monte de opções, fui transferido 3 vezes até cair numa espera com uma musiquinha de elevador horrorosa, cheia de chiado, que parecia gravada nos anos 80. Deixei no viva voz enquanto organizava os documentos na mesa. 20 minutos passaram, depois 40. Meu pai acordou, foi ao banheiro e eu ainda ouvindo a mesma música de fundo. Finalmente uma atendente humana atendeu e pediu o número de seguro social dele. Fui lendo direto dos papéis de alta. Ela me perguntou do que eu precisava e eu tentei explicar sobre representante legal, procuração e fraude, mas me enrolei todo nas palavras técnicas. Ela foi super paciente e começou do zero, explicando que representante fiduciário é alguém nomeado pelo governo para cuidar dos benefícios de quem não consegue fazer isso sozinho, e que essa pessoa precisa ser aprovada pelo VA. Comentou casualmente que já tinha alguém recebendo os benefícios do meu pai há anos sob esse título.
Perguntei quem era, mas ela disse que não podia me informar o nome pelo telefone sem autorização expressa, por questões de privacidade. Fiquei frustrado, mas sabia que era minha mãe. Peguei o bloquinho do motel para anotar tudo, mas minha mão tremia tanto que a letra ficou quase ilegível. Ela explicou como iniciar o processo para a troca do responsável financeiro, falou dos formulários de denúncia de fraude que eu teria que preencher e avisou que meu pai ainda precisaria passar por uma nova avaliação de competência. A ligação durou quase 1 hora e quando desliguei, minha cabeça estava girando de tanta informação burocrática que eu mal conseguia absorver. Liguei para a senhora Helena do abrigo e contei o que aconteceu com o VA. Ela falou que queria me colocar em contato com o Serviço de Proteção ao Adulto, porque o que minha mãe e o Roberto fizeram podia ser tecnicamente considerado exploração financeira de um veterano com deficiência. Eu fiquei na dúvida. Minha mãe passou anos me dizendo que o governo só complicava a vida das pessoas e que não era para confiar em assistentes sociais ou fiscais. Acho que a Helena percebeu minha hesitação pelo silêncio na linha, porque logo falou que às vezes o sistema é a única proteção que quem não tem dinheiro tem contra quem tem. Fiquei pensando nisso, como o sistema já tinha me ajudado a encontrar meu pai sem ele nem saber que precisava, e como eu jamais conseguiria encarar minha mãe e o Roberto sozinha, sem dinheiro, sem casa e sem advogados caros. Eu disse que estava bem. Ela me passou um nome e um telefone. Inspetor Giovan Mercier. Ela garantiu que ele era ótimo, investigativo e sabia lidar com situações desse tipo. Eu agradeci e anotei o número ao lado dos desenhos de nuvens no bloco. Antes de ligar para o inspetor, tentei outra coisa. Fui nos contatos antigos do meu celular e achei números de parentes que eu quase nem lembrava mais. Tias, tios, primos de 2º grau de quando a gente ainda morava no outro estado, antes do funeral. A maioria dos números já não existia mais. 3 caíram direto na caixa postal e deixei recados explicando por cima o que tinha acontecido, perguntando se podiam me ligar. 2 chamaram até cair a linha, mas ninguém atendeu. Aí tentei a tia Márcia, irmã da minha mãe. Ela atendeu no 4º toque. Alô? Oi, tia Márcia, é o Lucas. Comecei a explicar quem eu era, mas ela já foi cortando, a voz dura. Lucas, sua mãe me ligou ontem. Ela me contou que você está usando drogas, inventando histórias absurdas e querendo prejudicar a família por dinheiro. Falou que você surtou no aniversário. O quê? Não, tia. Meu pai está vivo. Ele estava num hospital. Eu não quero me meter em briga de família, Lucas. Sua mãe já sofreu muito criando você sozinho depois de perder o marido herói. Você devia ser grato e não causar confusão. Se precisar de clínica de reabilitação, eu ajudo, mas mentiras eu não tolero. Ela desligou na minha cara. Fiquei parado olhando para o telefone mudo, sentindo que esse isolamento todo era calculado. Minha mãe tinha se antecipado. Ela tinha ligado para todo mundo assim que saímos da varanda dela. Era um ataque preventivo. Ela passou anos, talvez a vida toda, construindo essa rede de segurança onde ela era a vítima santa e eu o problema. Naquela noite, quando meu pai dormiu, o remédio dele era forte, abri um novo documento no celular e comecei a anotar tudo o que lembrava para montar uma linha do tempo. Coloquei logo no topo a suposta morte dele, marcando que eu tinha 6 anos. Depois fui listando o que aconteceu na sequência. A mudança de estado poucos meses depois do funeral, para longe de quem conhecia ele. Minha mãe ficando nervosa e desligando a TV sempre que passava reportagens sobre famílias de militares ou fraudes. Ela mudando de assunto toda vez que eu perguntava do serviço do meu pai ou pedia para ver medalhas. O fato de ela jogar fora quase tudo dele, dizendo que era doloroso demais manter. O fato de nunca termos visitado o túmulo onde ela dizia que ele estava enterrado. Sempre tinha uma desculpa. Longe, chuva, pneu furado. Escrevi sobre as sessões de terapia em que eu chorava de saudade e ela dizia para o terapeuta que eu tinha fixação mórbida. Dos meus pesadelos, do jeito que ela usava meu luto para me controlar e me fazer sentir culpado até por estar triste.
Colocando tudo no papel, ficou claro o padrão. Não era só uma mentira. Era toda uma arquitetura de mentiras construída com cuidado ao longo de 12 anos. Tudo pensado para eu nunca fazer as perguntas certas. Meu celular acendeu de madrugada, iluminando o teto do quarto. Mensagem da minha mãe. Você pode conversar se parar de espalhar boatos e de fazer a gente passar vergonha com os vizinhos. A senhora Mendes veio perguntar o que foi aquela gritaria. Estou constrangida. Você tá exagerando, Lucas. Dá para resolver tudo se você se acalmar, tomar seu remédio e voltar para casa para a gente internar seu pai onde ele precisa estar. Eu li a mensagem 3 vezes. Meu dedo coçou para responder, para mandar ela pro inferno. Mas eu segurei a vontade. Eu sabia que era isso que ela esperava. Ela queria uma resposta emocional, um xingamento, algo que ela pudesse mostrar para a polícia ou para a família e dizer, viram? Ele tá instável. Em vez disso, eu dei print na mensagem. Salvei na minha pasta de provas. Virei o celular para baixo na mesa de cabeceira e tentei dormir, ouvindo a respiração do meu pai na cama ao lado. No dia seguinte, sentei com o meu pai enquanto ele tomava o café da manhã grátis do motel que eu trouxe para o quarto. Falei que a gente precisava conversar sobre limites e segurança. Ele me olhou com aquele jeito de cachorro chutado, esperando notícia ruim. Pai, eles vão tentar contato, expliquei, mastigando um pedaço de pão seco. Eles podem tentar te convencer que eu tô mentindo, ou que eu vou te abandonar, ou que você precisa voltar para a clínica. Não importa o que disserem, você não pode passar informação nenhuma. Ele assentiu com a cabeça, mas eu vi o medo nos olhos dele, o mesmo medo que vi no hospital quando ele achou que eu ia deixá-lo para trás. Estendi a mão por cima da mesa bamba, segurei o braço dele com firmeza. Pai, eu não vou te abandonar, eu prometo. A gente vai passar por isso juntos. Eu tô falando sério. Ele relaxou um pouco os ombros e voltou a comer. Mais tarde, tínhamos uma consulta na Defensoria Pública. A senhora Helena tinha conseguido um encaixe de emergência. O escritório ficava num centro comercial antigo, ao lado de uma loja de descontos e um escritório de contabilidade. Lá dentro cheirava a café velho, carpete úmido e toner de impressora. A recepcionista, sem nem olhar muito pra gente, me deu um formulário para preencher e depois nos levou para uma salinha apertada, onde a advogada, doutora Beatriz, já esperava. Ela era mais nova do que eu imaginava. Devia ter uns 30 anos. Cabelo escuro, preso num coque bagunçado e óculos de aro grosso. Cumprimentou a gente com um aperto de mão firme, pediu para sentarmos e abriu um bloco de notas amarelo, pedindo para eu começar do começo. Eu contei tudo. Desde acordar com água fria no aniversário, a conselheira do abrigo encontrando meu pai no sistema, o confronto na varanda, as contas bancárias zeradas. Ela não me interrompeu nenhuma vez. Só anotava tudo freneticamente com uma letra bonita e fazia que sim com a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ela levantou os olhos para mim. Lucas, isso é grave, ela disse. Podemos mover ações cíveis por fraude, conversão e apropriação indébita. Em termos simples, significa processar por mentir para tirar dinheiro e pegar bens de outra pessoa. Mas também pode virar criminal se o Ministério Público entender que houve dolo contra a incapaz. Você tem provas? Tenho, respondi, pegando o celular. Tenho prints, áudios, fotos dos documentos. Mostrei a pasta organizada. Ela sorriu pela primeira vez. Ótimo, isso é ouro. A maioria das pessoas chega aqui só com a história. Vamos começar o processo, mas vai ser demorado. Vou pedir uma medida cautelar para tentar bloquear bens, mas preciso preparar a petição. Eu estou do lado de vocês. 2 dias depois, o telefone tocou de novo de um número desconhecido. Atendi, esperando ser cobrança ou minha mãe de outro número. Alô? Lucas Ferreira? Aqui é o inspetor Giovan Mercier, do Serviço de Proteção ao Adulto. A senhora Helena me encaminhou seu caso. Sentei na cama e peguei meu bloco para anotações. Sim, sou eu. Quero marcar uma entrevista por telefone agora, se for possível. Preciso entender a situação do Sr. Miguel. Comecei a responder as perguntas dele.
Eram detalhadas. Como meu pai estava vestido quando saiu, se ele tinha acesso a dinheiro, se ele parecia dopado, o que minha mãe dizia sobre ele. Enquanto eu respondia, Giovan explicou que abriria um processo formal e que o investigador de campo seria designado, mas que tudo tomaria tempo. Eles precisariam ouvir várias pessoas, reunir documentos financeiros, cruzar dados com o VA, e eu já estava ficando impaciente, batendo o pé no chão. Eu queria tudo resolvido na hora. Queria minha mãe e o Roberto algemados, respondendo pelas coisas que fizeram. Mas Giovan falava com uma calma impressionante, profissional. Lucas, uma investigação bem feita é melhor do que uma ação impulsiva que o advogado deles pode derrubar em 5 minutos. Continue guardando provas. Alguém vai te ligar em até 1 semana para agendar entrevistas presenciais. A ligação seguinte foi do banco. Uma mulher chamada Ágata, do setor de fraudes, disse que recebeu minha denúncia inicial online e ia abrir o processo logo. Senhor Lucas, vou precisar de documentos, ela disse, a voz metálica. Boletim de ocorrência policial, seu comprovante de identidade, provas de que a conta era para seu benefício, como depósitos de mesada ou presentes, e declarações de quem pudesse confirmar que seus pais não tinham autorização para mexer na conta. Anotei tudo, mas meu coração afundou. Cada novo documento parecia um obstáculo intransponível. Faltavam alguns que eu nem sabia como conseguir. A Ágata percebeu meu nervosismo na voz. Vai devagar, um passo de cada vez. Reúna o que for possível. Eu vou ser a sua gerente do caso. Pode me ligar direto. Na mesma tarde, o telefone tocou de novo. Era Ricardo, do VA. Ele se apresentou como assistente social designado para o caso do meu pai. Precisamos marcar uma consulta para falar de auxílio moradia e programas para cuidadores, e precisamos conversar sobre a troca do responsável financeiro. Ele começou a citar uma sopa de letrinhas, Rude Vache, benefícios de caregiver, auxílio e acompanhamento. Corri pegar o bloco de notas de novo e tentei anotar tudo, mas ele falava rápido demais. Calma, ele disse, rindo levemente. Vou mandar tudo por e-mail, mas precisamos nos ver. Quando vocês podem vir à clínica? Olhei para meu pai sentado na cama assistindo a um programa de culinária na TV sem som e senti um certo alívio, até mesmo esperança. Finalmente alguém estava nos ajudando de forma prática. Marquei a reunião para a semana seguinte. Quando desliguei, vi que minhas mãos tinham parado de tremer pela primeira vez em dias. No dia seguinte, encontrei a doutora Beatriz no escritório. Ela teve uma ideia. Lucas, você disse que teve velório, certo? Sim, na funerária Descanso Eterno. Vamos pedir os registros. Se eles pagaram por um serviço, tem que ter nota fiscal. Quero saber exatamente o que eles compraram. Ela me ajudou a redigir um pedido formal para a funerária. Entreguei o endereço para ela. 3 dias depois, chegou um envelope para mim no motel. Eu tinha dado o endereço de lá provisoriamente. Abri com meu pai olhando da cama. O papel timbrado da funerária dizia: Relatório de serviços prestados, 14 de maio de 2012. Cliente, Cláudia Ferreira. Serviço: aluguel de salão para memorial, 2 horas. OBS: não houve recebimento de restos mortais. Não houve sepultamento ou cremação. Item adicional: aluguel de urna decorativa, devolvida. Li 2 vezes, sentindo o estômago embrulhar. Eu já sabia que meu pai estava vivo, mas ver por escrito que o funeral inteiro foi uma peça de teatro, que eu chorei sobre uma caixa vazia alugada, aquilo mexeu comigo de um jeito visceral. Naquela tarde, peguei esse documento e fui até a delegacia no centro. Pedi para fazer um boletim de ocorrência. O policial da recepção, vendo a gravidade, me encaminhou para a sala do detetive Hugo, um senhor de cabelo grisalho e óculos na testa. Sentei na cadeira de plástico em frente à mesa dele. Conte tudo, ele disse. Contei. A água fria, o hospital, a conta zerada, o funeral falso. Hugo digitava sem interromper, a expressão ficando cada vez mais séria. Quando terminei, ele imprimiu o boletim e pediu para eu conferir. Isso é fraude, estelionato e possivelmente cárcere privado psicológico. A investigação vai levar tempo porque envolve benefícios federais e várias jurisdições, mas esse BO é sua arma agora. Use-o com o banco e com o VA. Ele me entregou um cartão. Se eles aparecerem, ligue para a polícia e mostre isso. 2 dias depois,
Eu estava sentado na cama do motel organizando papéis quando olhei pela janela. Vi uma caminhonete preta, Ford Ranger, a caminhonete do Roberto, estacionada 3 vagas abaixo do nosso quarto. Ele estava ali, parado dentro do carro, com o vidro meio aberto, olhando direto para a nossa porta. O corpo inteiro gelou. Pai, sai da janela, sussurrei. Peguei o celular e liguei para o 190 de imediato. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Tem um homem me perseguindo. Ele está no estacionamento do motel Rota 66. Tem um BO contra ele. Comecei a jogar nossas coisas nas bolsas, o pânico tomando conta. Meu pai perguntou o que estava acontecendo e só apontei para a janela. O rosto dele ficou branco. A atendente ficou na linha comigo. A viatura está a 5 minutos. Fique trancado. Fiquei espiando Roberto pela fresta da cortina. Ele não se mexeu, só ficou ali, vigiando, como um predador esperando a presa sair da toca. Quando a polícia chegou, com as luzes girando, Roberto ligou o carro devagar. Os policiais o abordaram. Vi ele gesticulando, sorrindo, provavelmente dizendo que era o pai preocupado, mas os policiais apontaram para a saída. Ele foi embora. Mas agora sabíamos. Eles sabiam onde estávamos. O motel não era mais seguro. Logo depois da polícia sair, a gerente do motel bateu na nossa porta. Ela era uma mulher baixa, com o cabelo tingido de vermelho e cara de poucos amigos. Vocês têm que sair, ela disse sem rodeios. A polícia aqui na frente espanta cliente. Recebemos ligações dizendo que tem gente armada neste quarto. Não quero problemas. Nós pagamos a semana antecipado, protestei. Vou devolver o restante, mas vocês têm 1 hora para desocupar. Roberto. Ele não só nos achou, como ligou para a recepção para nos sabotar. Pegamos nossas sacas e saímos. Meu pai tremia no banco de passageiro do carro alugado, que eu sabia que teria que devolver em 2 dias, porque o dinheiro estava acabando. Sem ter para onde ir, liguei para a senhora Helena do abrigo. O motel nos expulsou. Venham para cá, ela disse. Conseguimos uma vaga num abrigo temporário para veteranos e familiares na Zona Norte. Não é um hotel, Lucas, mas é seguro. Tem portão e segurança 24 horas. Fomos para lá. O lugar cheirava a sopa e desinfetante, mas tinha beliches limpos e, o mais importante, um guarda na porta que anotou o nome do Roberto e da Cláudia na lista de proibidos. Na manhã seguinte, a doutora Beatriz me ligou. Lucas, protocolei a petição de emergência, pedi o congelamento das contas e uma medida protetiva. A audiência é daqui a 2 dias. Eles vão estar lá? Vão. E eles vão levar advogado. Prepare-se. Enquanto isso, a Ágata do banco ligou com a primeira boa notícia real. Lucas, a investigação interna rastreou o IP da transferência da sua conta. Veio do Wi-Fi da casa de sua mãe. Isso confirma o acesso não autorizado. O banco vai liberar um crédito provisório do valor roubado na sua conta nova, enquanto processamos a recuperação. Ver o saldo de R$ 4.000 aparecer na minha conta foi como respirar oxigênio puro, depois de dias prendendo a respiração sob a água. Comprei roupas novas para meu pai. Ele só tinha as doadas, e um jantar decente, frango assado e salada. Comemos no refeitório do abrigo, mas parecia um banquete. O dia do teste de DNA chegou. O inspetor Giovanni insistiu. Eles vão alegar que você não tem vínculo biológico para cuidar dele. Vamos cortar esse argumento pela raiz. Fomos ao laboratório. O técnico passou o cotonete na minha boca e no do meu pai. A humilhação de ter que provar que meu pai era meu pai, aquilo me marcou. Mas quando saímos, meu pai segurou meu ombro. Não importa o que o papel diga, você é meu filho. Você foi o único que veio por mim. Chegou o e-mail da minha mãe. Veio para o meu endereço antigo que eu ainda monitorava. Assunto? Por favor, leia. O texto era longo, confuso. Falava de amor, de proteção. Dizia que ela mentiu sobre a morte dele porque ele estava muito doente e eu não queria que você sofresse vendo ele daquele jeito. Dizia que o dinheiro foi usado para manter a casa que seria sua herança. Não havia um pedido de desculpas real, apenas justificativas. Encaminhei para a doutora Beatriz com uma nota, mais uma para a pasta de evidências. O dia da audiência chegou. O tribunal estava frio, e eu e meu pai sentamos de um lado, do outro minha mãe e Roberto. Minha mãe estava vestida de preto, sem maquiagem, tentando parecer a viúva sofredora. Roberto estava de terno, parecendo incomodado. O advogado deles era um cara caro, dava para ver pelo relógio. O juiz leu o boletim de ocorrência.
Leu o relatório da funerária sobre o caixão vazio. Leu a denúncia do VA sobre a fraude. O advogado deles tenta falar. Meritíssimo, a senhora Cláudia agiu no melhor interesse do marido, que é incapaz. O juiz levantou a mão. Incapaz? O laudo do Dr. Vitor, da VA, que o avaliou ontem, diz que o Sr. Miguel está lúcido, orientado e apto, e que o isolamento forçado agravou o quadro dele. O juiz olhou para minha mãe. Senhora, alugar uma urna para um funeral falso não é melhor interesse, é roteiro de filme de terror. Ele bateu o martelo. Concedo a medida protetiva, 150 metros de distância. Concedo o bloqueio imediato de todas as contas bancárias do casal até o fim da investigação criminal e determino a troca da representação fiduciária para o Sr. Lucas Ferreira. Minha mãe começou a chorar. Roberto ficou vermelho. Saímos do tribunal de cabeça erguida. Naquela tarde, Ricardo da VA nos chamou. O Vadivache aprovou o voucher. Temos um apartamento para vocês. Fomos visitar. Era um apartamento simples, num prédio de tijolos antigos, 2 quartos, sala e cozinha. Tava vazio, cheirando a tinta fresca. É de vocês, Ricardo disse, entregando a chave. O aluguel é subsidiado, ninguém pode tirar vocês daqui. Quando Ricardo saiu, ficamos eu e meu pai na sala vazia. O silêncio era absoluto. Não havia barulho de motel, nem de abrigo. Meu pai foi até a janela. É nosso? Ele perguntou. É nosso, pai. Ele escorregou pela parede e sentou no chão. Começou a chorar. Sentei ao lado dele. Ficamos ali até escurecer, apenas sentindo a segurança das 4 paredes. Uma semana depois, a doutora Beatriz ligou. O advogado deles entrou em contato. Eles querem fazer um acordo de restituição parcial para tentar atenuar a pena no processo criminal. Ofereceram vender o carro do Roberto e depositar R$15.000 na conta de recuperação. Aceitamos, mas isso não para o processo criminal. Com certeza não, é só o começo. Estávamos nos sentindo seguros, mas Roberto não sabia perder. 2 semanas depois da mudança, eu estava voltando do mercado quando vi a caminhonete dele, parada na esquina da nossa rua nova. Ele não devia saber nosso endereço. Como ele descobriu? Talvez tivesse seguido a gente do tribunal. Liguei para o 190 na hora. Violação de medida protetiva. Tenho a ordem judicial aqui. Dessa vez a polícia não conversou. Vi da janela do apartamento quando a viatura chegou. Os policiais pediram a identificação dele. Conferiram no sistema. A ordem de restrição apareceu na tela. Roberto foi algemado ali mesmo, na calçada. Ele gritava que era um mal-entendido, que só estava passando. Vi ele sendo colocado no banco de trás da viatura. Tirei uma foto. Mandei para a doutora Beatriz. Legenda: a caça acabou. A carta final do VA chegou 1 mês depois. Eu era oficialmente o responsável financeiro. O dinheiro retroativo da fraude estava sendo calculado. A estimativa era de centenas de milhares de reais que seriam cobrados dos bens penhorados da minha mãe. Mas o mais importante aconteceu numa terça-feira à noite. Eu estava na cozinha, fazendo o jantar. Meu pai estava na sala, montando um móvel que compramos no brechó. Ele começou a rir de alguma coisa na TV. Parei de cortar a cebola. Era a primeira vez em 12 anos, ou talvez em toda a minha vida, que eu ouvia meu pai rir de verdade. Não um sorriso triste, mas uma risada solta. Olhei ao redor. O apartamento era simples, a mobília era velha. Tínhamos processos judiciais para anos, mas tínhamos a verdade. Eles tentaram nos enterrar. Eles cavaram a gova, alugaram o caixão, fizeram o teatro, mas esqueceram de checar se estávamos mortos. Nós éramos sementes, e agora estávamos florescendo em cima das ruínas do império de mentiras deles. O inverno chegou mais cedo naquele ano, mas o frio do lado de fora não era nada comparado ao gelo que sentimos no tribunal 6 meses depois da prisão do Roberto. A investigação do Ministério Público foi lenta, mas implacável. Eles rastrearam cada centavo. Descobriram que minha mãe e Roberto tinham desviado não apenas a pensão, mas também empréstimos em nome do meu pai e até um seguro de vida que eles tentaram sacar anos antes. O total, quase R$800.000 em 12 anos. Eles gastaram em cruzeiros, carros de luxo, reformas e jantares caros, enquanto meu pai comia a comida do hospital e eu usava roupas de segunda mão. O dia do julgamento final chegou.
Eu e meu pai vestimos nossos melhores ternos. O meu era novo, comprado com o dinheiro do meu trabalho de meio período. Entramos no tribunal. A sala estava cheia. Havia repórteres locais no fundo. O caso do veterano esquecido tinha ganhado as manchetes. Minha mãe estava no banco dos réus. Ela parecia uma sombra da mulher arrogante que me jogou água gelada. Cabelo sem pintar, olheiras fundas, mãos tremendo. Roberto estava ao lado dela, alganchado, com a cabeça baixa. A promotora foi brutal. Ela mostrou as fotos do apartamento luxuoso deles e depois mostrou as fotos do quarto de hospital do meu pai. Eles viveram como reis às custas de um herói de guerra, a promotora disse. Isso não é apenas roubo, é tortura psicológica. Minha mãe tentou falar. O juiz permitiu. Eu fiz por amor, ela soluçou. Eu não queria que o Miguel sofresse com a realidade de que a senhora estava gastando o dinheiro dele em bolsas de marca, o juiz interrompeu, ajustando os óculos. A senhora privou o seu filho de um pai e seu marido de uma vida. A sentença foi lida em silêncio absoluto. Cláudia Ferreira, culpada de estelionato, falsidade ideológica, abandono de incapaz e fraude contra o sistema financeiro nacional. Pena, 8 anos de reclusão em regime fechado, mais multa de restituição integral. Roberto Mendes, culpado de cúmplice, coação, violação de medida protetiva e obstrução de justiça. Pena, 6 anos e 8 meses de reclusão. Quando os oficiais de justiça os levaram, minha mãe olhou para trás. Ela procurou meu olhar. Eu não desviei. Lucas, ela sussurrou. Eu apenas segurei a mão do meu pai. Vamos para casa, pai. 2 anos depois. Estou na varanda do nosso apartamento. Agora com móveis novos e plantas que meu pai cuida com carinho. A restituição financeira começou a cair. A casa onde cresci foi leiloada para pagar a dívida. O dinheiro recuperado foi colocado em um fundo de investimento para a aposentadoria real do meu pai e para minha faculdade de direito. Sim, decidi ser advogado. Quero defender pessoas que o sistema esqueceu. Meu pai está na sala, ensinando xadrez para um vizinho. Ele ainda tem dias ruins, ainda acorda gritando às vezes, mas está aqui. Meu celular vibra. É da tia Márcia, aquela que me bloqueou no começo. Lucas, soube que você passou na faculdade. Parabéns. Se precisar de alguma coisa, eu apago sem responder. Aprendi que família não é sangue. Família é quem segura sua mão quando o mundo desmorona. Olho para o céu. O sol se está se pondo, pintando as nuvens de laranja e roxo. Lembro daquele aniversário de 18 anos, do balde de água, do medo. Foi o pior dia da minha vida, mas também foi o dia em que a minha vida começou de verdade, porque foi o dia em que parei de ser a vítima e me tornei o resgate. Eles tentaram nos enterrar, mas esqueceram que nós éramos sementes de carvalho e agora somos uma floresta.